Eu estava vendo uma matéria que passou aí no SPTV, onde uma exposição de fotografias de pichação, ela simplesmente foi invadida e jogaram tinta em tudo, escreveram lá safado e não sei o quê. E uma das razões é que os pichadores ficaram incomodados com o suposto uso comercial das imagens. Parece piada, né? Bom, antes de discorrer sobre esse assunto da pichação, que eu já quero falar faz tempo, já vou adiantar aqui que solução para pichação já existe. Por exemplo, a Everdry, que é uma camada, né, que você passa no muro ou qualquer superfície e ela simplesmente repele qualquer... É hidrofóbica, né? Qualquer coisa baseada em água ou líquido, etc., ela vai repelir. Então, ou seja, se você quer acabar com esse problema, você passa um produto desses, né? Ou tem outros produtos aí que simplesmente você lava o muro depois que foi pichado e acabou o assunto, né? Mas agora, o que importa nesse vídeo? O que importa é discorrer sobre a questão da pichação. Então, em primeiro lugar, é preciso definir que pichação é violação da propriedade privada. A pichação não autorizada, aquela que o sujeito se acha no direito, né, de pichar o que ele quer no muro que ele quiser, né? E a gente sabe que a cultura aí dos pichadores é assim, eles acham que eles podem tudo. Podem violar a propriedade privada invadindo imóveis, né, podem subir em propriedade que não lhes pertence e podem pichar o muro que não lhes pertence. E eles acham o máximo fazer isso, né? Só que eles estão violando um direito natural básico, que é o direito de propriedade, né? A mesma coisa que violar a propriedade de qualquer outra maneira, né? Por exemplo, se alguém te dá um soco na cara, está violando o seu direito de propriedade sobre o seu corpo. Se alguém pichar, está violando a sua propriedade, né? Então isso não deveria acontecer. Mas ok, vamos imaginar que eles não entendam isso ou não queiram entender, né? Então, volta e meia a gente vê aqueles símbolos UA, né? Símbolo anarquista, né? E eu já adianto que isso de anarquista não tem nada, né? Porque é o que eu digo, o verdadeiro anarquista é o anarcocapitalista, aquele que respeita a propriedade privada, né? Porque esses anarquistas, esses que se dizem anarquistas, são anarcossocialistas, ou seja, eles são contra a propriedade privada. Agora, e contra o capitalismo e contra a sociedade e querem protestar contra tudo isso. Agora, veja que contradição. Se eles são contra a propriedade, né, e mesmo contra o capitalismo, então como que eles viveriam sem a propriedade privada e sem o capitalismo? Já que é o capitalismo que produz as latas de tinta que eles usam, as latas de spray, que eles compram, certo? Sem o capitalismo eles não teriam nem o material para fazer isso. Segundo, sem a propriedade privada, eles não teriam onde pichar, porque eles são tão... É uma coisa tão de baixo nível que eles precisam que alguém construa uma propriedade privada para eles irem lá e se manifestar, né? E fora que eles picham coisas que absolutamente ninguém entende. Aí vai aparecer alguém dizendo, não, mas isso é uma cultura dos pichadores, eles ficam brigando entre si, deixam a marca, né? Eu falo, pô, mas você é o quê? É um bicho, um cachorro para deixar marca agora, né? Aí, claro, vai aparecer outro, vai falar, não, mas isso aqui é uma forma de arte. Bom, é uma forma de arte tão boa que ninguém está disposto a comprar, né? Você precisa fazer, primeiro, de graça, contra a vontade das pessoas, né? E você não ganha nada com isso, você só gasta, porque você tem que comprar a sua tinta. Então é a forma mais estúpida, né? Se é que dá para chamar de arte. Se fosse arte de verdade, então você pega uma peça sua, ou pega a parede do seu quarto, ou o seu muro da sua casa e picha lá e faz a sua arte, né? Aí eu tenho certeza que alguém vai citar o tal do Banksy lá, né? Que faz grafite, stencil e outras coisas, né? E também é a mesma coisa, ele está violando a propriedade privada alheia, né? Não interessa se aquilo vai ter algum valor depois ou não para o dono do muro ou o que seja. Então, esse tipo de, entre aspas, subversão, né, é uma subversão idiota contra algo que eles deveriam defender, que é a propriedade, né? Porque, enfim, sem o direito de propriedade, você volta para a selva, você volta para o estado mais primitivo possível,
né? E aí a sua vida vai ser infinitamente pior, né? Essa que é a verdade. Então, o que eu vejo desses pichadores é que, primeiro, eles não têm nada na cabeça, não tem mensagem nenhuma para ser transmitida, né? O mais grave que eu já falei várias vezes, viola a propriedade privada, eles não entendem o que é isso. E se entenderem e forem contra, são mais idiotas ainda, porque aí eles já não são mais ignorantes, mas eles continuam sendo contra algo que eles deveriam defender, afinal eles têm direito natural à propriedade, que começa no próprio corpo. E então, se eles não defendem o direito de propriedade, eles não estão defendendo nem a si próprios, né? Tamanha ignorância. E, enfim, e no final das contas, a gente vê o seguinte, a pichação é um fenômeno, não é um fenômeno de cidades, é um fenômeno de cidades estatais. Por quê? Porque se as ruas são públicas, elas viram terras de ninguém. Então qualquer um faz o que quiser nas ruas. É por isso que eles se sentem livres para fazer o que quiser. Não adianta o Estado chegar e falar que é crime, que isso é bobagem, né? Se você quiser acabar realmente resolver isso, transforme as ruas em ruas privadas. Aí você vai ter segurança privada, né? Você vai ter dono, né? E o dono vai ter interesse em cuidar da rua, né? Em evitar esse tipo de vandalismo. A gente poderia até imaginar uma rua privada que permitisse pichação ou grafite liberado. Os donos lá dos imóveis poderiam falar, não, essa rua você pode fazer o que você quiser, sem problema nenhum, né? Então existe essa possibilidade. O que eu estou dizendo é o conflito entre quem não quer ter o muro violado e o sujeito que quer violar o muro. Aí a gente tem um conflito e isso você só resolve com direito de propriedade, ou seja, propriedade privada. Agora, em relação ao grafite, legal, grafite, bacana, né? Tem umas imagens de grafite muito legais, só que daí é aquela coisa, há uma negociação, né? Pelo menos se espera que o dono do muro seja consultado e o grafiteiro vá lá e faça, ótimo, né? Tem até esse site Color Plus City que une, né? A ideia é unir os grafiteiros com os donos do muro. Então isso sim é voluntário, isso aí deve ser apoiado, porque daí ninguém está sendo agredido, não está sendo usada força contra pessoas pacíficas, nem violação da propriedade privada, né? É uma troca totalmente voluntária, isso deve ser apoiado. O que eu falei nesse vídeo é específico sobre os pichadores, que acham bonito, né, ficar sujando a propriedade privada alheia. E é isso que a gente tem que repudiar, porque isso aí não é liberdade de expressão e nunca vai ser. Liberdade depende do direito de propriedade. Se você viola o direito de propriedade, isso não é e não pode ser chamado de liberdade de expressão.